Agora, você lembra do caso do assalto a um clube de tiro aqui no Planalto Norte? Você acompanhou todas as informações aqui na Tribuna do Povo e agora a proprietária e um funcionário que estavam ali naquele local, eles falaram sobre o ocorrido. Tem reportagem, tem matéria na tela da Tribuna do Povo, você vai acompanhar. Momentos de terror, momentos de tensão. Os bandidos chegaram, invadiram o local, já se esconderam ali, inclusive pegaram o chapéu de palha de um pedreiro que estava trabalhando naquele local para não aparecer o rosto na câmera de vigilância. A gente vai acompanhar como é que está essa história e o que aconteceu na voz deles, que foram reféns nesse caso. As investigações sobre o assalto a um clube de tiro do interior da cidade de Itaiópolis na semana passada ainda continuam. O paradeiro dos criminosos ainda é desconhecido. O assalto teve início de madrugada quando 2 pedreiros foram rendidos. No que eles entraram dentro da construção para pegar um saco de cimento para bater na máquina, já foram rendidos por um dos criminosos, que mandaram eles ficar quietos, em silêncio, que não era para fazer nada, que ia dar tudo certo. Aí nisso já pegaram as blusas, pegaram o chapéu deles para se caracterizar um pouco mais. E nesse meio tempo eles ficaram lá escondidos esperando a Jéssica chegar, porque aqui o clube abre 9 horas da manhã. Então a gente acredita que eles passaram a noite esperando dentro da construção. Que inclusive uma filmagem na parte da madrugada do dia anterior, foi visto um carro fazendo a volta um pouco para frente aqui do clube. Então a gente acredita que este carro tenha deixado esses 3 bandidos que vieram pelo mato e entraram na casa e ficaram esperando até os pedreiros chegar, que daí eles foram os primeiros a ser rendidos. A esposa do proprietário também foi rendida. A suspeita da equipe é de que o crime tenha sido planejado por alguém que conhecia o local. Inclusive, até um cliente nosso foi pego como refém também. Ele chegou, ele viu que a porta estava só com uma frestinha. No que ele colocou a cabeça para dentro, eles já puxaram ele para dentro. Mandou ficar quieto, já amarraram tudo. Eu estava no computador de costas. A hora que eu virei, não escutei barulho nenhum, porque eles vieram a pé. A hora que eu virei, eles já estavam dentro, de frente comigo, já me renderam, tiraram o celular da minha mão, falaram que era um assalto e já começaram a amarrar minhas mãos. Daí eles queriam saber das chaves do cofre para abrir. De primeiro momento eles não conseguiram abrir, então eu fui abrir. Tremia, né? Não conseguia, e eles falavam para mim que eu estava enrolando, mas consegui abrir com a mão amarrada. Depois que eu abri os cofres, eles me colocaram no chão, na sala do ladinho, e começaram o assalto, né? Foram tirando tudo. Um tirava de dentro do cofre para fora e o outro do cofre para o salão. Daí, a todo momento, eles ficavam ameaçando e falando que se eu me comportasse, se a polícia não chegasse, ia acontecer tudo certo, mas se o meu marido chegasse, eles perguntavam se ele estava armado. Poderia acontecer algo pior. Inclusive, eles aqui dentro, falando entre si, eles falavam que eles já conheciam tudo, que eles já sabiam todo o funcionamento aqui, que eles tinham todas as informações e que não era para tentar mentir, enganar, que eles sabiam de tudo. Então, era alguém aqui de dentro, conhecido, que frequentou aqui, que conhecia o ambiente e que passou essas informações para os bandidos. Em entrevista à Rádio Demais FM da cidade de Itaiópolis, um funcionário do clube de tiro negou que possa haver qualquer envolvimento do proprietário da empresa neste assalto. Impossível. Por causa que não tem seguradora, ele não teria lucro nenhum, pelo fato de simples ter que devolver. Ele vai devolver todas as armas, então nenhum cliente vai ser lesado, né? Então ele não teria lucro nenhum, muito pelo contrário, o prejuízo vai ser o dobro do prejuízo, porque as armas roubadas já estavam pagas, então ele vai ter que comprar novamente essas armas e vai ter que pagar novamente essas armas. Cada um estava com uma pistola e eles estavam com uma pá, que como eles estavam na obra, em que eles mantiveram os pedreiros refém também, eles trouxeram uma pá de lá, não sei qual que era a intenção, né, mas eles estavam. Em nenhum momento eles me agrediram, não me encostaram, né, eles só amarraram minhas mãos com fita, mas eles ameaçavam de não sair com vida também, porque eu não imaginava o que poderia acontecer depois. Ao todo, mais de 100 armamentos foram roubados do clube de tiro, entre fuzis, pistolas e revólveres, além de munições. A Polícia Civil informa que a investigação segue em sigilo. E a polícia segue investigando, então, para entender de fato o que aconteceu nesse caso, para entender se alguém
do município, que conhecia esse local, pode ter passado algumas informações ou não, né? Essa é a dúvida, essa é a pergunta da polícia agora, porque conforme nós ouvimos aí nas entrevistas, inclusive, os próprios bandidos ali comentavam que conheciam todo o processo, sabiam como era a casa, sabiam onde estava o cofre, sabiam o que estava guardado no cofre, e é isso que chama mais atenção nessa história. Eles estavam munidos de todas as informações. Não foi algo ao acaso, não. Foi bem estudado para isso acontecer, inclusive sabendo até quais armas tinham naquele local. A gente continua acompanhando esse caso na Tribuna do Povo.